Olá, ouvintes da Band News FM, bom dia! Eu sou Renata Menezes. De segunda a sexta, você já sabe, o nosso encontro é ao vivo na telinha da Band, lá no Band Mulher. Mas sábado, a gente não fica com saudade. Você me encontra aqui na Band News, no Band News Entrevista. A gente começa o nosso final de semana, sempre deixando você bem informada, bem informado. Meus convidados chegam aqui com temas super interessantes. E hoje eu quero te acompanhar nessa manhã de sábado. Você que está aí começando a organizar a casa, está levando o carro para lavar, tá indo dar uma volta, dar um passeio aí, aumenta o volume do seu rádio. Você também que está acompanhando a gente pelo YouTube, aumenta o volume da TV, aumenta o volume do celular, porque hoje a gente vai ter um papo interessante e importante para você que conhece alguém, ou você mesmo, você mesma, que tem umas questõezinhas aí com as suas orelhas. Aquela sensação de que a orelha de repente está um pouquinho maior do que você gostaria, ou você na escola ouviu alguma coisa sobre a aparência, enfim. Eu estou aqui com o Dr. Mário Augusto Pires, ele que é farmacêutico esteta, e ele é especialista em otomodelação. Falei certo, doutor? Falou, Renata, muito bom dia aos nossos ouvintes, bom dia à nossa audiência, e é um assunto bastante interessante, como você já comentou, né? E influi bastante na autoestima das pessoas que sofrem com esse probleminha, que é a proeminência auricular, que a gente chama, praticamente chamada orelha de abano. Tecnicamente, né? O nome dessa expressão tão feia que as pessoas falam e que tanta gente sofre desde a infância, sofre na escola. Tem várias questões aí de autoestima relacionadas a isso. E o senhor trabalha com uma técnica inovadora, e que pode resolver essa questão sem precisar ir para uma mesa de cirurgia, fazer uma grande cirurgia plástica. Então, com certeza, o povo já está ouvindo aí, querendo saber o que é e como assim? Que técnica é essa? Como é que dá para fazer um procedimento que transforma uma parte do corpo sem aquela complexidade tão grande de uma cirurgia que envolve uma anestesia geral, enfim. Explica para a gente, por favor. Então, a automodelação é um procedimento que vai corrigir essa orelha de abano, ou a proeminência auricular, que seria o nome correto, com um procedimento minimamente invasivo. Anestesia local, feita em consultório, sem dor nenhuma nesse procedimento, né? Nós usamos anestesia local e fazemos uma ancoragem na cartilagem das orelhas, fazendo uma pequena dobradura com um fiozinho de sutura. Então é muito simples, muito rápida. É claro que nós temos um manejo adequado para executar essa técnica e o paciente sai satisfeito em praticamente 2 horas, uma horinha em cada orelha, né? Se for um pouco complexo, às vezes é mais rápido do que isso, dependendo muito da densidade da cartilagem que a gente avalia. Se a orelha é mais molinha ou se a orelha é um pouquinho mais durinha. Se ela for um pouquinho mais durinha, a gente tem um procedimentozinho a mais a fazer, então pode haver uns minutos a mais de demora, só isso. Nossa, olha, doutor, realmente eu estou aqui positivamente espantado e com certeza quem está escutando a gente também, porque realmente assim, é um procedimento muito novo, assim, imaginar que sem anestesia, a pessoa fica consciente, acordada, acompanhando. Anestesia local, né? Sem anestesia geral, né? Mas tem anestesia no local onde vai fazer. E a pessoa fica acordada durante todo o tempo, acompanhando ali, batendo um papinho. Conversando, usando o WhatsApp, filmando no Instagram, ela faz o que ela quiser. Mandando para os amigos. E o pós-operatório, como que é? O pós-operatório, isso sim é o mais cuidadoso, né? Então eu brinco ali com os meus pacientes, a gente está fazendo aqui o seu procedimento, 30% é meu, 70% agora é seu, que são os cuidados pós-operatórios. Então a pessoa vai tomar as medicações que forem prescritas, né? Normalmente anti-inflamatório, analgésicos, ela vai sair com curativinho, uma faixa, né, para se manter naquela posição pelo menos 10 dias. E mantendo-se esse cuidado de higiene, a gente vai avaliando dia a dia, né? Existe o retorno após 10 dias, após 30 dias. E em 6 meses essa cartilagem criou uma memória e o procedimento é permanente. Para o resto da vida. Para o resto da vida. Olha, minha gente, você que ligou seu rádio agora, eu sou Renata Menezes, você está aqui no Band News Entrevista, e o Dr. Mário Augusto Pires, ele está explicando sobre um procedimento que diminui aí o formato das orelhas, aquela orelha afastadinha da cabeça, aquela orelha de quem tem às vezes um pouco de, não
gosta, está constrangido, não prende o cabelo. Enfim, se está gerando algum constrangimento para você, algum desconforto, dá para resolver. Como é exatamente o nome da técnica, doutor? Otomodelação. Esse é o nome do procedimento. A orelha de abano é a proeminência auricular. Mas nós temos vários tipos de proeminência, né? Conchal, que é o afastamento praticamente da orelha dessa parte da base do crânio cefálico. E podemos ser, por exemplo, só na pontinha. Às vezes você vê a pessoa só na pontinha, parece aquela orelhinha de elfo. Aham, né? Só aquela orelhinha maior na ponta. Isso, só fica na ponta, aquele afastamento também dá para fazer sem problema. A gente chama, né, escafo conchal, essa pontinha que fica. E dependendo, às vezes a pessoa tem um desejo, né, de corrigir as orelhas, deixando mais harmônica, e estamos aí para ajudar. Nosso conceito é beleza é saúde, né? E estética não é vaidade. Estética, para nós, né, nós conceituamos como o bem-estar, a busca do bem-estar e elevação da sua autoestima com liberdade. Porque após esse procedimento, as pessoas que necessitam dele, ela vai poder, né, estávamos conversando antes, entrar numa piscina, sair com o cabelo molhado, sem nenhum tipo de vergonha, usar um penteado que não esconda as orelhas, o homem usar um boné. Então é muito comum. E deve ser muito especial fazer esse trabalho, né, doutor? Porque bastante. ver as pessoas transformarem a relação com o próprio corpo positivamente, Isso. deve ser maravilhoso, né? Tem alguma história que o senhor viveu, que ficou mais na memória, assim, dessa transformação? Tem várias histórias. O procedimento é muito emocionante, né? As pessoas chegam até a expressar essa emoção. Nós temos casos aí, um dos procedimentos que eu fiz, um senhor com mais de 50 anos resolveu fazer. Ele tinha vamos dizer, desde a infância dele ele sofria bullying na escola. Segundo a informação dele, chamava em vez de orelha de abano, diziam que tinha uma pá de ventilador. Então ele sempre conviveu com isso, né? E esse transtorno foi levando para a vida dele. E depois ele acabou tendo uma filha, e essa filha nasceu também com a orelhinha. Para evitar isso, ele acabou fazendo, a filha ainda é pequena, tem 3 anos, provavelmente num futuro breve também o fará, para evitar esse constrangimento. Então ele tinha esse problema incutido nele, né? Esse transtorno. Quando ele se viu uma outra realidade, olhou-se no espelho, aí foi uma emoção grande, né? Até para nós. Nossa, imagina. Sempre é bom. O senhor falou da filhinha desse paciente, era a minha Isso. próxima pergunta. A partir de que idade a pessoa pode fazer esse procedimento? Olha, a literatura, né, todos os processos científicos, todos os artigos, aconselham a fazer acima de 7 anos. Né? Eu estico um pouquinho mais. Não pelo formato da orelha em si, mas como trata-se de criança, né, e uma faixa etária ali infanto-juvenil, o cuidado pós-operatório é que nós temos que ter. É mais difícil a criança ficar quietinha. Exatamente. Né? Às vezes pega um cachorrinho no colo, começa a lamber, pode haver um tipo de contaminação, a gente vai ter que manejar de novo. Tudo dá para corrigir. Mas para evitar isso, a gente faz ali a partir dos 9 anos, sem problema nenhum. Claro, com autorização dos pais, Claro, vai todo mundo sem direitinho. dúvida. Agora, qualquer pessoa, doutor, que tenha essa queixa e que queira mudar o formato das orelhas, pode fazer? É indicado para todo mundo? Ou em alguns casos, só a cirurgia plástica mesmo da orelha que resolve? Isso. Nossos trabalhos científicos, nós constatamos que 8% da população, então uma faixa grande, possui algum tipo de proeminência auricular, né, de afastamento da concha, do ouvido. Dentre esses, digamos que 5%, devido à densidade da cartilagem, não conseguirão fazer apenas a otomodelação. Terão que fazer uma otoplastia, que é a parte cirúrgica. Na otoplastia existirá um corte, vai ter cicatriz, etc. E é tirado partes do tecido. Normalmente, até para o procedimento ser 100%, após a autoplastia, também ele fará uma automodelação. Olha. Assim que houver a cicatrização, fará uma automodelação para alinhar direitinho
a orelha conforme o seu desejo. Entendi. Mas no caso de quem pode, que tem a cartilagem um pouquinho mais molinha... A maioria das pessoas, 95%, a gente consegue fazer o procedimento em consultório com a automodelação. E além disso, tem uma economia assim, nos custos, né? Porque eu imagino que uma cirurgia plástica tenha um custo financeiro e também o custo de tempo, de pós-operatório, de recuperação. Então tem uma possibilidade até de mais econômica também, né, de fazer essa escolha. A automodelação ficaria em torno de 7 a 10 vezes menos o valor do que uma da cirurgia. Nossa, é uma diferença muito grande, muito grande. Queria saber um pouquinho da sua história, doutor. Como é que essa técnica, esse procedimento chegou na sua vida? Como é que foi essa decisão de trabalhar ajudando as pessoas a se relacionarem de um jeito mais amoroso com as próprias orelhas, enfim, com a própria imagem, então, né, com a estética? Como eu estava comentando, eu sou farmacêutico militar, né, do Exército. E após a ida para a reserva, né, nós já tínhamos feito, eu e minha esposa, também farmacêutica, a doutora Fabiana Pires, nós fizemos nossas especializações em estética e tricologia. Dentro da estética, resolvemos nos aprofundar na harmonização facial. Dentro da harmonização facial, também engloba as orelhas. E como é um procedimento que nos traz muito retorno de ver a pessoa, né, a satisfação daquele procedimento que imediatamente, na hora, né? Na hora ela se vê diferente, a gente resolveu nos especializarmos nessa área basicamente, né? Não que não fazemos tudo, fazemos a harmonização de toda a face. Mas, especificamente, a automodelação nos dá um retorno imediato. Eu sinto que o senhor tem um carinho por essa técnica, né? Um carinho por essa mudança. Eu imagino as reações das pessoas dentro dos consultórios, assim, quando o senhor atende, né? Uma mudança muito grande. São muito. Depois a gente bate um papo, faz uma anamnese, né? Então a gente acaba nos envolvendo um pouco com aquela dor daquela pessoa. Né? E aí nós nos colocamos como responsáveis também a tentar atingir aquela expectativa dela. É claro que há limitações, né? Perfeito é só Deus. Mas a gente vai tentar conseguir chegar na expectativa daquela pessoa com nossos protocolos, que são exclusivos, individuais, né? Para a satisfação ser bastante grande. Nossa, eu tô aqui ouvindo o senhor, eu tenho certeza, eu tô assim, ó, telepatia com quem tá em casa, quem tá no carro, tá escutando a gente. Se você chegou agora, eu tô com o Dr. Mário Augusto Pires, tá? Ele desenvolve no consultório dele, ele aplica, né, uma técnica chamada automodelação, para você que tem aí algumas questões com a sua orelha. A orelha tá muito afastadinha da cabeça, fico com vergonha de prender o cabelo. O negócio resolve aqui, mas eu tenho certeza que tem gente em casa perguntando assim, mas será que não volta depois? Será que minha orelhinha vai ficar grudadinha na cabeça para sempre? Porque alguns procedimentos estéticos precisam de reaplicação, precisam de uma manutenção de tempos em tempos. Nesse caso, precisa refazer ou pelo menos fazer uma revisão de vez em quando? Não. Esse caso é o seguinte, como eu comentei, a cartilagem ela vai sofrer uma memória após teoricamente 6 a 8 meses. Então esse é o cuidado que a gente vai acompanhando. É claro que se houver alguma intercorrência, qualquer procedimento tem intercorrência, um pontinho se soltou, a gente vai e refaz. Mas após 6 meses, praticamente, criou-se aquela memória, o procedimento é permanente. E fica alguma marquinha, alguma cicatriz? Nada, ou nada. Ninguém nunca vai saber que aquela orelhinha foi diferente? Não, vai saber quem eu conheci antes. Depois ninguém vai mais saber, né? Não, depois ela fica perfeita. Maravilha. É claro que no começo haverá um edema, um inchaço, alguns hematomas, mas nada que em uma semana não comece a desaparecer. Fantástico, doutor. Tem mais serviços que o senhor oferece na Nutridercos, né? Queria que o senhor explicasse um pouco mais também sobre o propósito da Nutridercos, porque todo mundo deve estar curioso aí ouvindo. Então, a Nutridercos nasceu com o propósito de elevar a autoestima dos nossos clientes, pacientes, né? Com o nosso lema, beleza é saúde. Como eu comentei agora, para a gente a estética não é vaidade, né? É até um processo de libertação, principalmente nesse caso da automodelação. Às vezes as pessoas vêm com um transtorno enraigado, né, por décadas, às vezes,
né, de problemas, sofrer um bullying, etc., ou não aceitação da sua aparência, e a gente com isso criou a Nutridecos nessa base, nessa filosofia de levar esse paciente a se reconhecer melhor, a se aceitar melhor, a ficar mais harmônico com a sua aparência. E quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, quiser pesquisar um pouco mais ou até fazer o procedimento, onde é que pode encontrar o senhor? Então, nós ficamos no Shopping Pituba Park Center, né, no primeiro andar, sala 121, na ala B, e pode nos contactar pelas mídias sociais. Instagram é @Nutridercos. Tudo juntinho? Tudo juntinho. WhatsApp DDD 71 99670 5418. Vamos repetir, porque às vezes a pessoa está correndo para pegar o celular para anotar. Fala de novo, por favor, então, DDD 71 99670 5418. Maravilha. E não é só o procedimento da otomodelação, tem outros procedimentos disponíveis. Toda a harmonização facial por completo a gente faz. Até corporal, só que aí não seria comigo, mas a gente tem profissionais que trabalhamos, né, com parcerias. Fantástico, doutor. Quero te agradecer demais a sua presença aqui. Eu sempre aprendo nesse programa tanta coisa nova, minha gente. E é tão bom quando a gente vê a tecnologia e a medicina avançando, pensando no bem-estar das pessoas. Realmente, muita gente vai se beneficiar, vai seguir se beneficiando dessa transformação. Porque bom é a gente se sentir bem com quem a gente é. Obrigada demais pela sua visita aqui no nosso programa. Volte sempre, viu? Obrigado, grato pelo convite e estamos à disposição. Maravilha. Band News Entrevista vai para o intervalo bem rapidinho, tá? Você fica aí com várias informações, informação do trânsito, e daqui a pouco a gente volta com mais conversas, com mais informações, mais convidados especiais para sua manhã de sábado, tá? Não sai daí, eu volto já já. Estamos de volta aqui no Band News Entrevista. Eu sou Renata Menezes, estou com você nesta manhã de sábado. Você sabe que o nosso encontro ao vivo de segunda a sexta é lá no Band Mulher, na telinha da Band, também no YouTube para o mundo inteiro. Mas você não fica com saudade de mim no sábado, porque o nosso encontro é aqui na Band News FM, no nosso Band News Entrevista. Eu agora vou seguir falando de saúde, a gente continua o papo sobre autoestima, sobre bem-estar, mas agora falando para casos muito específicos, pessoas que precisam fazer a utilização de próteses nos membros e que podem ter muito mais qualidade de vida. Eu estou aqui com o fisioterapeuta Alberto Coy, que vai tirar todas as dúvidas e falar muito desse universo que pode trazer mais conforto, que às vezes não é isso que acontece, né? Bem-vindo mais uma vez, um prazer te receber aqui. Obrigado, Renata, o prazer é meu. Obrigado pelo convite mais uma vez. E hoje a gente vai vir aqui falar um pouquinho, né, justamente sobre esses pacientes, né, essa demanda desses pacientes que têm chegado até nós lá na clínica, né, com desconforto, né, na prótese, desconforto ao usar a prótese durante o dia, lesão. Então hoje a gente vai abordar um pouquinho esse tema aí e tirar as dúvidas. Pronto, vamos começar então do começo. O uso da prótese, normalmente eu imagino que aconteça por diversas situações, amputação de algum membro, acidente, alguma questão ou alguma questão genética de nascença, mas essa avaliação do uso correto da prótese, até porque são muitas, né? Isso. Da última vez que você esteve aqui eu aprendi bastante. Essa avaliação e o profissional certo para fazer essa avaliação tem uma importância muito grande, né? Porque imagino que para o paciente sentir dor é bem complicado. Dor é sempre complicado, mas numa situação como essa, ainda mais camadas de complexidade, né? Sim, com certeza. Para os pacientes, né, eu digo que o encaixe da prótese é o coração da prótese, né? Se ele tem um encaixe que está causando um desconforto para ele, está causando dor, não adianta ele ter bons componentes, né, componentes com alta tecnologia e com encaixe ruim, que ele não vai conseguir andar. Ele vai andar muito ruim, vai andar mal, vai sentir muita dor. Então isso causa uma limitação funcional, né, para esse paciente.
que muitas vezes precisa da prótese para o dia a dia, para trabalhar, para fazer suas atividades de vida diária, e fica limitado, né, por conta desse desconforto. Então é importante, né, fazer uma boa avaliação e principalmente um bom acompanhamento, né, durante o processo de protetização desse paciente, para que ele tenha uma prótese mais confortável possível, realmente uma prótese sob medida, bem modelada, uma prótese que dê de fato um conforto para ele, né, e qualidade de vida aí durante o uso, né? E quais são as causas mais comuns de dor nesses pacientes? Então, vamos lá. O próprio encaixe, quando é mal feito, né? Quando não segue o processo de protetização, que é da gente fazer um encaixe provisório, da gente acompanhar a evolução desse coto, né? Que o coto, na medida que o paciente utiliza a prótese, principalmente quando a gente fala de um recém-amputado, tem uma tendência do paciente perder muito volume, perder líquido naquele coto, né? Por conta do retorno venoso que melhora, e na medida que ele vai perdendo esse volume, a prótese vai ficando folgada, então isso vai criando ponto de pressão, vai machucando o coto do paciente. Então é importante, um dos pontos é um bom encaixe e o acompanhamento, né, durante esse processo de protetização. E um bom alinhamento, né? É importante também que a prótese tem um bom alinhamento. Cada paciente tem um alinhamento diferente, né? Tem pacientes que vai ter um joelho valgo, um joelho varo, um joelho em semiflexão, e tudo isso vai alterar. Não é uma prótese que a gente consegue usar em todos os pacientes, né? Não é o mesmo alinhamento para todos os pacientes. Então, cada paciente tem suas características, e a gente precisa seguir essas características para dar um máximo de conforto para ele. Eu fico pensando aqui, eu que sou leiga, não entendo nada desse universo, né? Mas fico imaginando, né? A adaptação a uma prótese, qualquer adaptação no nosso corpo, ela pode ser um pouco desconfortável no começo. Sim. É normal sentir um pouco de dor no começo, ali nesse processo, nesse início de adaptação da prótese, ou qualquer dor. Isso vale para você que está ouvindo a gente, que faz uso de prótese, ou conhece alguém, tem alguém na sua família. Acho que vale esse alerta, assim, né? Qualquer dor precisa de atenção imediata, ou existe a dor esperada desse momento de adaptação? Sim, existe. Existe a dor, né? Em alguns pacientes, a gente não tem como prever no início, principalmente um recém-amputado, né? A gente está falando de um paciente que vai realizar a primeira, né? Vai fazer a primeira prótese. Pode sim existir um desconforto no início, né? É uma parte ali do membro que não recebia carga, não recebia peso, né? A gente colocava a carga em cima de um pé, né? Quando o paciente amputa, ele começa a ter uma sobrecarga em outra região, fora que ele foi realizado um processo cirúrgico, né? Tem suas estruturas modificadas e pode sim, né, ter um quadro doloroso no início, mas na grande maioria dos casos isso é passageiro. Com o uso da prótese, quando faz uma prótese bem feita, né, bem modelada, isso vai passar. Só não passa se realmente a prótese estiver com algum ponto de pressão, se estiver incomodando, se estiver apertada demais ou folgada demais, aí isso começa a de fato machucar. Sim, e esse processo no uso, né? Ele pede uma avaliação constante, né? Não é o uso da prótese, não é, pronto, adaptou, foi para sempre, não volta mais lá no fisioterapeuta para avaliar. Também tem esse cuidado dessa manutenção, né? Sim, perfeito. A gente falando novamente, né, de um recém-amputado, quando ele vai fazer a primeira prótese, ele passa por 6 meses sendo acompanhado por nós, para a gente estar ajustando essa prótese para trazer o máximo de conforto, tá bom? Depois disso, que ele já está com a sua prótese definitiva, eu sempre falo que os pacientes eles precisam ter muito um controle, principalmente no peso. Isso altera muito, certo? Quando o paciente engorda muito, ele pode apertar aquela prótese e causar um desconforto. Quando o paciente emagrece demais, pode deixar a prótese folgada. Então, o controle de peso para esses pacientes amputados é de fundamental importância para que não sofra alteração no volume da prótese. Tem alguma coisa que a pessoa pode fazer em casa? A pessoa que faz uso da prótese, enfim, dá para ter muita qualidade de vida, eu sei, você já trouxe essas informações, né? Uma vida
o mais normal possível, mas eu imagino que exige alguns cuidados, né? Que cuidados são esses que podem ser feitos de casa pelo paciente, pela família do paciente, que também podem minimizar a possibilidade de dor? Então, a gente faz alguns treinos assim com o paciente, né? Com bucha, né? Aquelas buchas de lavar prato, a gente sempre passa ali na região do coto para começar a desensibilizar a região, né? Colocar um gelo com água quente, isso tudo para desensibilizar aquele nervo ali que às vezes está muito, muito sensível ao toque, né? Então isso é importante, né? Essas alterações não, mas texturas diferentes, né? Tá passando nesse coto para começar a desensibilizar a região. Então isso é um ponto que é bem importante. E quando nós protetizamos, né, uma pré-protetização, a gente faz esse trabalho antes de colocar a prótese. Então é importante, sim, de fato, estar fazendo isso. Tem todo um cuidado. E eu acho que a escolha do profissional também, dos profissionais que vão acompanhar a pessoa nesse processo, é muito importante. A gente vê a tecnologia também transformando muito a qualidade de vida em diversos setores, Sim, assim, né? sim. Muitos pacientes, gente pratica esportes, concorre nas Paralimpíadas, tudo isso, né? Essa tecnologia faz com que hoje o paciente que faz uso de prótese, ele tenha menos... diminui assim a chance dele ter dor, desconforto do que as próteses de antigamente. Isso também ajuda a atualizar também essa prótese, pode ajudar nesse processo da pessoa não ter desconforto? Sem sombra de dúvida, né? Hoje a tecnologia veio muito para auxiliar, né? Nós que trabalhamos os técnicos justamente para trazer esse conforto. Um deles é também hoje os encaixes 3D que estão aí, que estão chegando aí no mercado, né? Já chegaram há algum tempo, que também ajudam muito, consegue dar uma precisão muito grande, né? Que a gente já está começando a trabalhar também com os encaixes 3D. Os próprios componentes, hoje a gente usa um encaixe, o paciente usa um sistema com liner. Liner é como se fosse uma meia de silicone específico para o uso da prótese, então, que antigamente não tinha, né? Hoje as próteses também são muito mais leves, né? A gente trabalha com fibra de carbono, os pés em fibra de carbono, então isso tudo traz uma leveza e uma mobilidade muito melhor para os pacientes. Faz toda a diferença, né? Com toda certeza. Mas assim, você que está aí chegando agora, ligou seu rádio agora, a gente está falando... Desculpa que a locutora tá tossindo um pouquinho. É a fase, acho que você aí também pode estar. Mas, falando de cuidar de saúde, você ligou seu rádio agora, a gente está conversando com o fisioterapeuta Alberto Coy sobre o uso de próteses de membros para quem precisa. E aí a gente está falando da dor, né? Desses pacientes que acabam lidando com a dor no uso dessas próteses. Aí uma pergunta mais profunda os fatores emocionais relacionados ao uso da prótese, especialmente os pacientes que estão começando a fazer uso, eles também podem influenciar nessa relação de dor, de desconforto, de dificuldade de adaptação? Sim, com certeza, né? Todo paciente que está passando por passou por um tipo de trauma, tá com muita ansiedade, um quadro depressivo, isso favorece de fato a dor sistêmica, de modo geral, né? Não específica no coto, mas se você já tem um coto com uma sensibilidade maior, sem sombra de dúvida, um paciente que está passando por um quadro de psicológico, algum problema psicológico, isso vai de fato afetar, né, e aumentar sim, a dor desse paciente. Como é que a família, os amigos, as pessoas que estão próximas podem ajudar? Leva no fisioterapeuta. Então, nessa nova fase aí, a gente tem algumas técnicas, né, para poder estar auxiliando na parte de eletroterapia, dentro da fisioterapia, né, para a gente poder dar esse conforto, né, da desensibilização da região, tudo isso para ajudar. Mas quando o paciente está passando por um quadro, né, de depressivo, é importante também procurar um atendimento multidisciplinar, né? Procurar um psicólogo, a psiquiatria também, que ajuda muito, né? Com um tratamento de medicamentoso, enfim, tem muita coisa que pode estar nos auxiliando a melhorar e dar mais conforto para esse paciente. E é super importante buscar essa ajuda, né? Com certeza. Agora eu queria te perguntar assim, quais são os sinais de alerta para
tanto para o paciente quanto para a família, né? Qual é a hora, assim, que, nossa, urgente, precisa buscar, esse desconforto não está normal, precisa buscar um profissional que avalie? Tem alguma coisa mais específica que já dá o primeiro sinal de alerta? O primeiro ponto é a dor ali local, né? O paciente já vai estar relatando ali, ele começa a mancar muito. E o segundo é observar no coto se está tendo algum tipo de alteração, né? Se tem alguma vermelhidão, se está tendo uma região com aumento do calor, de temperatura local, para ver se está tendo algum processo inflamatório ali na região, mas principalmente quando tem um encaixe que está machucando, ele vai mostrar bem, o local começa a ficar bem vermelho, às vezes meio roxo, e ali para abrir uma lesão é muito rápido, muito rápido. De um dia para o outro você pode abrir uma lesão no paciente. Então, aparecer um pontinho vermelho, algum desconforto ali, já procura um profissional para poder estar intervindo. Não normalizar, né? Porque eu acho que às vezes a gente, como sociedade mesmo, assim, a gente normaliza muito os desconfortos, Sim. as dores, vai empurrando um pouquinho com a barriga. Uhum. E tem tanta tecnologia hoje, né? Tem tantas possibilidades de modelos, de formatos diferentes, e às vezes está mais fácil de resolver do que a pessoa imagina, né? Não, com certeza, com certeza. A gente está aqui para dar esse suporte para os pacientes, né? Dar o máximo de qualidade possível. Eu digo que o paciente, quando entra lá na clínica, eu procuro resolver. Eu não gosto que o paciente saia de lá de hipótese alguma sentindo dor. Então a gente está lá para tentar resolver da melhor, adaptar a prótese, fazer algum ajuste, qualquer coisa que esteja ao nosso alcance, né, da parte biomecânica e estrutural da prótese, a gente está aqui para ir ajustando e dar esse conforto. Isso é tão importante, né? Quero te pedir para deixar uma mensagem, assim, para quem está ouvindo a gente, que faz uso de prótese ou recebeu essa notícia de que vai precisar fazer o uso, ou, enfim, está ali passando por essa situação na família. O que você daria, assim, de mensagem, de aconselhamento, para que esse processo seja o mais fluido possível e o menos doloroso possível? Então, a esperança, né, que tem que hoje a gente está aqui, a tecnologia está aqui, né, para estar auxiliando esses pacientes. Não é o fim do mundo. Muitas vezes o paciente passa por um luto, uma dificuldade no início que é normal e é necessário para passar, mas pode ter certeza que nós aqui estamos para poder estar auxiliando da melhor maneira possível, né, dando um suporte, né, tanto emocional, que a gente acaba fazendo esse trabalho também, né? Acaba virando um terapeuta. A gente está aqui para dar esse suporte emocional, mas lembrar que é possível ter uma vida sem limitações, sem sombra de dúvida. Você consegue ter uma vida normal com o uso da prótese. A gente tem pacientes que continuam trabalhando, que é policial, que é marceneiro, que é mestre de obra, e consegue trabalhar, consegue ter uma vida normal, e é possível. Que coisa maravilhosa. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do Dr. Alberto Coy, fisioterapeuta, quiser fazer avaliação aí de prótese, receber esse cuidado, onde é que pode te encontrar? Então, a gente está na Pituba, certo? Na rua Marechal Andréa, número 238, Pituba. E estamos também agora com a unidade em Feira de Santana. Então, para os pacientes do interior, quiser fazer uma avaliação com a gente, conhecer nosso trabalho, pode entrar em contato pelo número 71 99192 3025, vou repetir. Isso, eu já ia pedir, porque o pessoal que está aí procurando, cadê meu celular para anotar o número aqui, para resolver? Muito pode bem. falar. Vamos lá, é o 71 99192 3025. E o arroba da gente, o Instagram é o @protetize. Excelente. Quero te agradecer demais, viu, pela sua presença aqui, esclarecendo. Essas informações são tão importantes, a gente precisa mesmo ter qualidade de vida. Que bom que existem profissionais, existe tecnologia para facilitar a vida de quem precisa fazer uso das próteses. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Volte sempre. Sempre bom te receber aqui, tá? Igualmente. A gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais informação, mais convidado especial aqui no Band News Entrevista, tá? Não muda de emissora. Não muda que a gente volta já.
Band News Entrevista de volta na sua manhã de sábado. Eu sou Renata Menezes e a gente segue aqui juntinho no seu final de semana, dando start no seu sábado. Você que tá aí, tá fazendo a faxina em casa, tá dirigindo seu carro no trânsito. Enquanto isso, você fica bem informado aqui na Band News. E eu sigo aqui com mais um entrevistado muito especial e importante agora para a gente falar de segurança, falar de seguro, falar de proteger o que é importante na nossa vida. Estou recebendo aqui Marcos Araújo, que é CEO da MV Araújo, corretora de seguro. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, Renata Menezes, eu sou fã do seu programa. Eu gosto sempre, pela manhã, eu gosto de ligar o rádio e saber das notícias logo pela manhã. E eu, todos os dias ali, estou ligado e nos seus comerciais também. Bacana. Ai, que bom. Nós estamos aqui para tirar as dúvidas. Creio eu que vou tirar essas dúvidas, que você fizer a pergunta. Estamos abertos para qualquer pergunta. Ai, que coisa boa. Pessoal de casa, agora é hora, hein, gente? Vou aqui representar vocês, tirando todas as dúvidas sobre seguro. Eu acho que eu já quero começar, sabe com o quê? Uma pergunta que eu acho que muita gente se faz. Uma pergunta não, um pensamento, né? Que é assim, essa coisa de seguro é uma coisa para quem é muito milionário, muito rico. Seguro é uma coisa muito cara, seguro é uma coisa muito distante. Quando, na verdade, a gente sabe que existem todos os tipos de possibilidades de seguros. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse mercado e sobre as possibilidades que existem para que todo mundo, a maioria das pessoas, possa ter acesso ao seguro e proteger as coisas que a gente acha importante. Renata, o seguro, na realidade, ele não é uma coisa do outro mundo. O seguro é uma coisa melhor que a gente tem que puxar para a nossa família, para o nosso patrimônio, para seu ente querido. Por quê? A gente não sabe do dia de amanhã e não sabe daqui a 1 minuto ou 2 minutos. Mas se você hoje faz um seguro de vida, digamos, para você, para eu que sou casado, tenho um filho, 2 filhos, e a minha esposa, eu venho faltar amanhã, eu vou deixar uma segurança. Isso é importante. Se você faz o seguro de um carro, você vai estar deixando seu carro assegurado em um acidente ou em um furto. Se você faz o seguro da sua casa, da sua residência, teve um incêndio, como nós estamos vendo aí agora, terrível esses celulares em tomada que está incendiando a maioria, vários e vários incêndios, é uma coisa que está protegendo a tua família. Sem falar do teu patrimônio, que é o teu escritório, que é a sua própria casa, além que tem ali o seguro 24 horas para atender a tua chave que quebrou, dar um jeito para você resolver também serviço de encanamento, encanação, seja ela qual for. Então, é importante o seguro hoje, mas o brasileiro ainda é pequeno no seguro. Então, é isso que eu ia te perguntar. O seguro de carro é um seguro que a gente até está mais acostumado, mas o seguro residencial, empresarial, outros tipos de seguro, eu sinto também, como consumidora brasileira, inclusive, que a gente tem uma certa resistência no seguro, né? E é tão importante, e acho que é super interessante, assim, isso que você traz, de o seguro trazer outros benefícios, que não só de grandes tragédias. Tem gente, inclusive, que é supersticioso, que acha que não é bom nem mexer, nem falar desse assunto, não vou fazer um seguro não que atrai, tem todo tipo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desses benefícios. Por exemplo, vamos começar pelo seguro residencial que você trouxe, né? Para além do que a gente nunca quer que aconteça na nossa casa, né? Uma tragédia, um incêndio, algo maior, tem muitos benefícios do dia a dia de manutenção de uma casa que o seguro pode ajudar, né? Renata, não tenha dúvida disso. Recentemente você viu aquele incêndio que teve no comércio, né? Ali pegou fogo em 4 prédios e hoje estão todos lá realmente acabados, fechado, e lá tinha várias empresas, não como corretora, como contabilidade, escritório de advocacia, tudo aquilo ali foi realmente queimado. Marcos, mas o seguro tinha do prédio. Esse seguro do prédio, ele protege o prédio. Você está dentro do seu apartamento, tem um hall do seu apartamento. Eu, como sou do interior, costumo falar o hall. Aquela área entre o elevador e os apartamentos. Ali é o seguinte, ali o condomínio vai cobrir, mas o teu apartamento não vai. É a mesma coisa que aconteceu no começo. Estou dando um exemplo, porque foi um incêndio grande, inclusive vocês da Band estiveram lá. Queimou computador, queimou tudo da sala, acabou com tudo, perdeu documento, perdeu dinheiro, cartão de crédito, tudo isso. Então aí é onde é que entra o seguro. Você tendo o seguro da sua sala, o prédio vai pagar o que deu dentro daquele hall
ali dele, e patrimonial, que é o prédio. Mas a sala dele, ele não tem, o notebook dele ele não vai ter, o dinheiro dele que foi queimado ele não vai ter, a papelada dele ele não vai ter, a máquina de xerox, o computador, nada disso ele tem. Então, aí é onde entra o seguro da sua residência ou da sua sala. Entendeu? Qual é o benefício? O benefício é, como eu acabei de falar, danificou dentro do seu apartamento ou sala, que significa a mesma coisa, só que o vizinho de baixo não tem nada a ver com o incêndio que teve com você lá, não. Acabou e danificou quem mora no térreo, ou no primeiro, ou no segundo andar, acima de você. Você mora no segundo, mora no terceiro. O do primeiro se danificou, você que tem que pagar. O seguro do seu prédio, o seguro do seu apartamento, vai ser responsável por esse pagamento do que aconteceu no primeiro andar, aonde eu estou assegurado no segundo, o terceiro também. Ah, Marcos, mas tem um seguro no prédio. Volto a dizer, seguro do prédio é para o elevador, esse seguro é para o playground, esse seguro é para aquela área onde nós aguardamos para descer pela escada e aguardamos para descer pelo elevador. Então, se você não tem um seguro, faça, porque está tendo muito incêndio. E vamos lá, você perguntou assim, Marcos, qual é os benefícios? Você tem chaveiros, 24 horas, você tem encanador, 24 horas, você tem toda a segurança, quebrou a chave, perdeu a chave, saiu, tem algum problema, você está ali assegurado. E tem seguro que boleiro na sua porta, ele já vai direcionando para uma delegacia na área da polícia para que venha alguém precisando com a invasão. Existe esse tipo de seguro? Existe sim. Então, são muitos benefícios que o brasileiro não olha por isso. O brasileiro, deixa eu lhe dizer uma coisa, 40% tem seguro hoje. Ainda tem uma gama de 60% que não tem seguro. Nossa, e é um mercado importante, né? Um mercado em expansão. Agora, aquela dúvida que todo mundo está em casa, sem dúvida, que é, como é que faz, então, para escolher o seguro certo? Certo. Qual é o seguro certo para a minha casa, para o meu carro, meu seguro de vida? Quais são os critérios, os pontos que eu tenho que olhar ali na hora de fazer a escolha? Boa pergunta. Você sempre inteligentíssima com sua pergunta. Obrigado. Veja só. Primeiro, para você fazer escolher um seguro, você tem que escolher uma corretora. Em primeiro lugar, um corretor que trabalhe em uma corretora. Claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, procuro o corretor da MV Araújo. Mas o que acontece? Por que um bom corretor? Porque ele vai te explicar tudo, ele vai ter por trás uma corretora que tem a SUSEP, pessoa física e jurídica, o proprietário, que é o caso da MV Araújo. O que é SUSEP? Explica para o pessoal que está ouvindo a gente. A SUSEP é o seguinte, para você trabalhar e vender um plano de saúde, você tem que ser organizado e ter seu registro na SUSEP. Ah, Marcos, SUSEP é o quê? SUSEP é o órgão que realmente está ali para fiscalizar as seguradoras e as corretoras. Olha, então esse registro aí é importantíssimo, porque se existe o registro, significa que aquela corretora e que aquele corretor de seguros está em dia com as suas obrigações, está regularizado, não tem chance nenhuma de você estar num golpe. Exatamente. Aí você encontra uma pessoa na rua, estou vendo seguro, você trabalha onde? Ah, eu sou corretor autônomo. Tem muitos honestos? Tem, mas também tem os desonestos, que quer levar vantagem. Então, procure em primeiro lugar um corretor, fiscaliza qual é o trabalho dele, se tem uma indicação de alguém, a corretora procura saber se tem SUSEP, como vocês marcam que essa SUSEP realmente é um órgão que, exemplo, você é um jornalista, você tem que ter o seu DRT, seu registro lá no sindicato, direitinho. Se você é um médico, tem um CREMEB. Exato. Então, tudo isso a gente tem que ter. Aí parte para dizer, Marcos, e aí eu procuro que seguradora? Aí é onde está o negócio. Tem pessoas, eu tenho clientes hoje que, graças a Deus, eles já aprenderam que o seguro é com corretor de seguro. Porque você faz um seguro com banco. Eu não vou citar nomes de banco aqui, até porque eu represento vários deles que têm seguradora, mas enfim, vai um seguro direto no banco, numa agência bancária. Não sabendo o que você fez ali para poder ter um limite de crédito, ter alguma coisa. Mas imagina você, Renata, faz um seguro, chamando de você que você está jovem. Pode ficar à vontade. Você faz um seguro com um gerente do banco, da gerente da tua conta. Beleza, fez. Sexta-feira, 4 horas da tarde, aconteceu um acidente. Você pega seu telefone e liga para o gerente. Ele já saiu da agência. Ele já não atende mais. Antigamente era o fixo.
não atende mais depois de 4 horas, a gente sabe disso. Liga pro celular, o cara não responde mais. Beleza, então, segunda-feira eu vou resolver essa batida, esse negócio. Segunda-feira chega lá, ele tá de folga, ou tá de licença, ou tá de férias. E aí, como é que fica? O corretor não. Wagner Menezes, diretor executivo aqui de conta de vocês, trabalha com vocês, seu amigo e colega, ele teve um problema às 5h30 da manhã com o carro dele. Entendeu? Tá aí, testemunha ocular, me ligou e nós resolvemos o problema. Ele iria ligar para um banco? E também eu imagino que a corretora, por ser uma empresa específica, vai ter outros funcionários, tem toda uma estrutura que é voltada para o seguro, diferente de um banco que o banco não trabalha, não é o negócio do banco, não é o seguro. Banco, exatamente. E sim, faz todo sentido. E depois disso, descobri, encontrei um bom corretor, encontrei essa corretora que eu gosto, tá tudo legalizado, tudo direitinho. Aí vai ter um monte de planos disponíveis. Digamos que eu quero um seguro residencial. Tem vários tipos e dentro de cada plano tem modelos ali. Como é que faz? Porque é um universo que não é simples, Marcos. Não é simples. Para a gente fazer essa escolha. Vamos lá. Você tem um seguro de vida, você tem um seguro patrimonial, você tem um seguro do carro, você tem um seguro furto, e você tem colisão, você tem ele só colisão, e não tem, pela outra parte, o seguro geral, você tem um seguro do seu celular, você tem um seguro das suas joias, você tem um seguro do pneu do seu carro, você tem um seguro só do para-brisa do seu carro. É verdade, pergunta importante, você que está aí, a gente está falando de seguros. Você que está aí, aumente o volume do seu rádio agora, você que está assistindo a gente no YouTube também, preste atenção. Tem essas histórias que a gente ouve de vez em quando de alguns artistas, de algumas pessoas que colocam a voz no seguro, jogadores de futebol que colocam as pernas no seguro. É verdade que dá para colocar uma parte do corpo no seguro ou isso é mito? Não, é verdade. Olha só. É verdade. Então, eu vou começar pelo médico. Eles podem sim fazer um seguro por erro médico. Ele recebe, se teve um problema, entraram na justiça, ele teve que pagar uma indenização de 40, 50, 1 milhão, o que for, o seguro vai cobrir. Ele vai fazer essa forma. Ele vai fazer o seguro dizendo que quer 70 mil reais de indenização, 1 milhão, depende. Ele faz do preço que ele quiser. Tem operadora para tudo, seguradora para tudo. E a MV Araújo tem isso. Vamos pegar aqui... Seu filho é um jogador de futebol que ele corre todos os dias, sabe, para lá e para cá, só que ele não pode ter uma lesão na perna, uma lesão no braço. Vai inviabilizar o trabalho. Vai inviabilizar o trabalho deles. Nós vamos fazer seguro. Só das pernas, ou das só pernas da voz. dele. Pronto, aí vem um cantor, certo? Vem um Bel, outros. Aí, quero fazer um seguro só da minha voz. Eu vou passar 10 dias, vou fazer uma cirurgia, não vou poder falar. Nós vamos fazer também. Fantástico. Nós vamos fazer. E do trio dele que ele canta também. É um universo muito especial, né? Esse universo dos seguros. Qual é o teu conselho, assim? Se a pessoa quiser investir para começar num seguro, eu só tenho dinheiro para investir em um seguro. Qual que você acha que é, assim, o primeiro mais importante? Olha, mais importante, realmente, Renato, uma pergunta maravilhosa. Você sempre com as perguntas muito boas. Obrigada. Veja só. O que é que a gente tem que fazer com a gente? Em primeiro lugar, você é família, você tem filhos, sua esposa e tudo. O que é que acontece no Brasil? No Brasil, porque fora do Brasil, eu hoje opero em várias outras. No Chile, Argentina, eu tenho lá, pela empresas perfuração de petróleo, eu tenho vários negócios lá. Então, veja só. Primeiro é o seguro seu de vida. Olha. Seu seguro de vida. Porque é o que vai garantir que as pessoas que você ama também vão estar seguras se você faltar. Exatamente isso. Cada um de vocês faça primeiro o seguro de vida de vocês. De você. Faça seu seguro de vida. Depois você faz o seguro do seu carro. Depois você faz o seguro da sua moto. Mas é mais importante que o seguro da sua residência. Quando você faz um seguro de vida, você já acoplado com aquilo que já tem um combo que você já faz com o seguro da residência e da pessoa. Excelente. Porque fez seu seguro, depois vem o carro, mas o brasileiro é diferente. Ele faz do carro, não faz da casa e nem faz dele.
É uma questão cultural mesmo. E é cultural. muito interessante receber você aqui, porque a gente vai desmistificando, né? Vai tirando esses mitos e trazendo a importância disso. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, passou voando, porque rápido, quando né? o convidado é bom, a conversa flui, Obrigado, maravilhoso. Queria te pedir para encerrar, Marcos, por favor, se você ligou seu rádio agora, a gente está falando com o CEO da MV Araújo Corretora de Seguros, Marcos Araújo, está tirando todas as dúvidas aqui sobre seguro. Liguei agora o rádio, peguei a conversa pelo meio, não tem problema, o nosso programa está inteiro no YouTube, fica lá gravado para sempre, você pode ir lá no YouTube da Band News Salvador, que você vai encontrar lá a nossa conversa completa. Mas para a gente encerrar, Marcos, eu queria te pedir para deixar um conselho. Qual o conselho que você dá para quem está naquele momento, está prestes a escolher o seguro, digamos que seja um seguro de vida? Qual é o conselho? Ou está na dúvida? Será que eu faço? Será que eu invisto em outra coisa? Qual é o conselho de especialista? O conselho que eu dou é que você cuide primeiro da sua família, faça o seguro da sua família para você ficar garantido. Depois você vem com carro, depois você vem com apartamento, claro. Esse é o conselho que eu dou. Não deixe de fazer seu seguro de vida, não deixe de proteger seu patrimônio, que é sua casa, seu carro, sua empresa, que é importantíssimo hoje, sua empresa. Temos muitos incêndios hoje, então vocês vêm para a MV Araújo que eu te dou a maior consultoria dentro desse programa de seguro. Digamos o quê? www.mvaraújo.com.br e nós vamos estar lá, tira todas as dúvidas que você quiser. Estamos sempre à disposição. Maravilhoso, Marcos. Obrigada demais pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Tirou todas as nossas dúvidas. Acho que agora quem não estava pensando em seguro vai pensar. Volte sempre, viu? E parabéns pelo seu trabalho tão cuidadoso. É um trabalho super importante para a segurança das pessoas. Obrigado. Desde 1995 que a MV está no mercado. Graças a Deus, briga para ganhar um cliente e briga para não perder. E maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada demais pela sua presença. O Band News Entrevista vai ficando por aqui. A gente se encontra de novo no próximo sábado, 9h20 da manhã, naquele papo maravilhoso, aquele papo gostoso, pra gente aprender junto, pra gente começar o final de semana bem informado e com muitos convidados especiais. Nosso encontro de segunda a sexta, você já sabe, 1h30 da tarde ao vivo na telinha da Band, sábado que vem aqui na Band News. Um beijo, cuide de você. Tchau, tchau.